Bem-vindos ao canal Matemática Sem Mistérios, com a série Matemática para Todos. Hoje o assunto a ser tratado são resolução de sistemas de equações do primeiro grau pelo método da comparação. Em alguns livros didáticos não aparece esse método hoje em dia para vocês aprenderem. Alguns professores não adotam esse tipo de método em sala de aula, porque o método da substituição e o método da adição já são comuns e são os mais trabalhados e pedidos. Porém, eu acredito que vocês precisam saber os vários métodos de resolução para ver aqueles ao qual vocês mais se adaptam. Então eu resolvi colocar para vocês aqui, junto com a minha equipe, o método da comparação para que vocês aprendam também. Então vamos lá. Um exemplo de como resolver o sistema de equação do primeiro grau com o método da comparação. Nós temos aqui uma equação, né, do primeiro grau com duas variáveis, tanto na primeira parte do sistema quanto na segunda parte dele, ou seja, na primeira equação e na segunda equação. Se eu preciso comparar, o que eu vou fazer? Eu vou pegar uma das incógnitas e isolar nas duas equações. Então eu pego a primeira, isolo, por exemplo, o x. Então eu deixo o x no primeiro membro. Então tudo que não tem x passa para o segundo membro. Então vai ficar 0 mais 2y, ou seja, 2y. Então o 2y era negativo, passa como positivo. Faço a mesma coisa na segunda equação. Vou isolar o x. Só que o meu x aqui está acompanhado de um 7x. Eu vou deixar ele aqui, ó, 7x. E vou passar tudo que não tem x para o segundo membro. Então eu vou ter lá o 11y no segundo membro. Vai ficar 50, que já estava no segundo membro, menos o 11y. Mas se a ideia é isolar o x, então eu vou ter que pegar esse x e deixar isolado no primeiro membro. Então me obriga a passar o 7 que está multiplicando para o segundo membro dividindo. E aí então nós vamos ter x igual a 50 menos 11y sobre, ou seja, dividido por 7. Pronto! Agora nós temos tanto o x isolado na primeira equação, quanto o x isolado na segunda equação. Se essa incógnita x, ela é o mesmo valor no sistema inteiro, logo eu tenho que este número 2y é igual a este número 50 menos 11y sobre 7. Se são iguais, então eu tenho duas situações aqui, da primeira equação e da segunda equação. Eu posso comparar, ou seja, dizer que 1 é igual a 2. Então, se 1 é igual a 2, o que eu faço? Eu escrevo 2y, que é o valor do 1, igual a 50 menos 11y dividido por 7. Isso é comparar, isso é pegar um valor que existe nas duas equações, isolar e comparar. E aí eu tenho uma equação do primeiro grau, ou, se quiser, uma proporção. E nós aprendemos que para resolver uma proporção, basta multiplicar em cruz. Então eu posso fazer aqui o denominador do 2y é 1, eu posso fazer 2y vezes 7, 14y, igual a 1 vezes 50 menos 11y, 50 menos 11y. Daqui, uma equação do primeiro grau, eu posso encontrar o valor do y. Então eu passo o y para o primeiro membro. Então, passando o y para o primeiro membro, vai ficar 14y mais 11y igual a 50. 14 mais 11, 25y, igual a 50. Os 25 está multiplicando, ele passa dividindo. Então, nós vamos ter
que y é 50 dividido por 25. 50 dividido por 25 é 2. Logo, o valor do y é 2. Encontrado o valor do y, eu substituo em qualquer uma das equações o valor do y encontrado e acho x. Qual é a mais fácil para que a gente possa usar? A primeira, que já está isolada aqui, né? Então, nós vamos colocar no lugar dessa equação. Mas se eu quisesse colocar aqui, eu poderia? Poderia. Se eu quisesse colocar na segunda, poderia? Sim. Se eu quisesse colocar já na segunda preparada, poderia? Sim. É só saber realizar as continhas. Como eu disse, nós escolhemos a primeira. Então, x igual a 2y foi a escolhida. Se o y vale 2, então eu vou pôr o 2 no lugar do y. E vai ficar x igual a 2 vezes o y, que é 2. E 2 vezes 2, 4. Portanto, encontramos o valor do x. E damos a solução, que o par ordenado xy é primeiro x, 4, e depois o y, 2. É bem simples assim para resolver uma equação, um sistema de equação do primeiro grau por comparação. Vamos fazer exercícios, eu vou colocar para vocês e na quarta-feira nós vamos comentá-los. Então, os exercícios. Resolva os sistemas de equações pelo método da comparação. Então, o primeiro é a mais 2b igual a 0 e 5a menos 2b igual a 1. Olha que interessante. Se fosse para escolher o método que vocês iriam resolver aqui mais fácil seria o da adição, porque já tem lá coeficientes iguais, sinais trocados na mesma variável. Porém, aqui não é essa a proposta, então nós vamos fazer pela comparação no exercício. O segundo é a mesma coisa, olha lá, 2x menos y igual a menos 4 e 3x mais y igual a menos 1. Método da comparação. Não utilizem, para que vocês possam treinar, o método da substituição e da adição. Utilizem o método da comparação. Paramos por aqui. Agradeço a atenção de vocês. Espero vocês na quarta-feira, quando vamos resolver esses exercícios e comentá-los novamente. Curtam o vídeo, se vocês gostaram. Compartilhem. Aos novos que estão assistindo, inscrevam-se no canal e acionem o sininho. Obrigada e até lá!